Imagine estar em uma estrada deserta, o vento cortando a noite, quando de repente você percebe algo estranho. Uma figura te observando das sombras. É humano ou apenas parece ser? Pois bem, o que você pode ter encontrado é mais do que uma ilusão. Na cultura navarro, existe uma lenda antiga e assustadora, uma entidade conhecida como Skinwalker. Hoje, vamos explorar as raízes dessa lenda. Então já curta o vídeo e comente se você já ouviu falar sobre essa criatura. O que são os Skinwalkers? Os Skinwalkers são figuras perturbadoras do folclore estadunidense, mais especificamente da cultura navarro. Conhecidos como Ienodlosh, que pode ser traduzido como aquele que anda sobre quatro patas, são seres que possuem a capacidade de assumir a forma de animais e, segundo a lenda, ganhar poderes ao custo da própria humanidade. A cultura navarro é baseada em harmonia e equilíbrio com a natureza. A magia é algo real, mas deve ser usada para o bem. Porém, alguns xamãs escolhem o caminho sombrio, ao praticar feitiçaria proibida e cometer atos impensáveis, como matar um parente próximo. Essas figuras se tornam antíteses do equilíbrio, trazendo medo e desordem para a comunidade. Segundo a lenda, essas entidades não apenas se disfarçam como animais, mas carregam consigo uma aura de terror. Dizem que um Skinwalker pode controlar mentes, induzir alucinações e até manipular os sonhos daqueles que perseguem. Os navarros evitam falar abertamente sobre Skinwalkers. Acredita-se que apenas mencionar o seu nome pode atrair a sua atenção. Alguns relatam ter visto animais incomuns à noite, que olham diretamente para eles, como se pudessem entender seus pensamentos. Outros descrevem encontros com figuras humanoides, correndo ao lado de seus carros, mantendo o mesmo ritmo, independente da velocidade. Você imagina o que faria se visse algo assim? E quando finalmente desviasse o olhar por um segundo, ele desaparecesse, como se nunca estivesse lá. Os Skinwalkers podem correr como lobos, espreitar como corujas ou se tornar híbridos, fundindo características humanas e animais. Em algumas histórias, eles também assumem a forma de outras pessoas, usando isso para enganar e manipular. Eles vivem fora das regras da comunidade e da moralidade. São solitários, vagando pelas terras, acumulando poder e medo. Sem limites, podem causar desordem com maldições, doenças e ilusões. Para eles, não existem regras além da vontade própria e da busca incessante por mais poder. Ao contrário dos xamãs que usam seus dons para curar, o Skinwalker abraça a feitiçaria para destruir e controlar. Mas todo poder tem um preço. Ao renunciar à moralidade e quebrar os laços com a comunidade, o Skinwalker se condena a uma existência solitária e atormentada. Dizem que a corrupção espiritual os faz enlouquecer, e as suas mentes se tornam tão distorcidas quanto as suas formas. Não há redenção possível, apenas um caminho eterno de escuridão e isolamento. A lenda dos Skinwalkers sobreviveu por séculos não através de textos ou livros, mas por meio da tradição oral, um método antigo, em que o conhecimento é transmitido de geração em geração apenas pela palavra falada. Para os navarro, essas histórias não eram apenas uma forma de entretenimento, mas uma maneira de ensinar, preservar a cultura e, acima de tudo, proteger. As lendas, principalmente aquelas que falam de criaturas perigosas como os Skinwalkers, são contadas com cuidado. Não são histórias para qualquer hora ou qualquer pessoa. Na tradição navarro, a palavra falada tem poder. Falar sobre um Skinwalker, segundo a crença, pode chamar a sua atenção. Por isso, essas histórias são compartilhadas apenas em momentos específicos, em noites escuras, durante rituais ou quando alguém precisa aprender sobre o perigo e romper com a harmonia espiritual. Na tradição oral, as histórias são vivas. Cada vez que são contadas, podem ganhar novas nuances, se adaptar ao contexto ou trazer uma lição diferente. Mas a essência da lenda, o núcleo sombrio e aterrorizante, é sempre preservado. Isso garante que, embora o tempo passe e o mundo mude, o ensinamento central permaneça intacto.
o aviso sobre as consequências de escolhas erradas e a necessidade de manter o equilíbrio espiritual. Um ancião só conta a lenda para aqueles que ele acredita serem capazes de entender e carregar o peso dessa história. Assim, o conhecimento não se perde e não cai em mãos erradas. Isso garante que o poder das palavras seja passado com responsabilidade e que as gerações mais jovens aprendam não apenas a história, mas também a importância do silêncio. Um silêncio que protege tanto a comunidade quanto a própria pessoa que escutou a história. Nos dias de hoje, a modernidade alcançou até mesmo as reservas indígenas. As histórias antigas são compartilhadas em novas plataformas, mas a essência da tradição oral navarra ainda permanece. A lenda dos Skinwalkers continua viva, porque não está apenas nas palavras ditas. Ela está na memória, nos rituais e na crença de que certas histórias não devem ser ditas levianamente. O deserto guarda segredos que poucas pessoas ousam desvendar. Entre as montanhas e planícies vastas do Arizona, Utah e Novo México, existem histórias contadas em voz baixa, quase como um sussurro. Relatos sobre criaturas que não deveriam existir. Figuras humanoides que correm mais rápido que qualquer animal. Olhos brilhando na escuridão. E gritos que imitam vozes humanas. Em comunidades indígenas e pequenas cidades isoladas, há quem jure ter visto essas criaturas. Formas híbridas de homem e animal, capazes de mudar de forma e desaparecer na escuridão da noite. Para muitos são apenas lendas. Mas para quem esteve cara a cara com o inexplicável, a verdade é bem mais aterrorizante. Eles acreditam que os Skinwalkers são reais. Nas regiões do Arizona, Utah e Novo México, os avistamentos parecem seguir um padrão inquietante. Em noites sem lua, motoristas solitários, famílias nas reservas indígenas e exploradores noturnos dizem ter encontrado algo que não deveria estar ali. Uma criatura observando a espreita ou correndo ao lado dos seus veículos, apenas para desaparecer sem deixar rastros. Alguns acreditam que essas criaturas são apenas animais mal identificados, ou fruto da imaginação de mentes supersticiosas. Será mesmo? Já outros dizem que essas aparições não são coincidência. São sinais de que os Skinwalkers ainda vagam pelas terras ancestrais, à espreita, invisíveis aos olhos despreparados. E para aqueles que cruzaram o caminho deles, a vida nunca mais foi a mesma. Essa é a história dos Skinwalkers. Ajude o canal deixando seu gostei, se inscreva e ative as notificações para continuar acompanhando nosso conteúdo.